Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá me abençoe, nos abençoe e abençoe a todos vocês. Estamos aqui hoje na tenda de Umbanda Caboclo Jaguaré, do sacerdote Paulinho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Como eu havia falado para vocês, estamos fazendo um trabalho diferente, entrevistando diversos sacerdotes de São José do Rio Preto e toda a região. E hoje nós estamos aqui com o Paulinho. Paulinho, se apresente, o que você pode falar para o pessoal? Primeiro, fazer da sua bênção, a minha bênção. Que assim seja. Que nosso grande Pai, Oxalá, nosso Mestre Jesus Cristo, todos os orixás de Umbanda, abençoe cada um de vocês, abençoe a todos nós, abençoe os quatro cantos da terra. Como o irmão Gustavo disse, eu sou o Paulinho, eu sou umbandista já há algum tempinho, 55 anos, e hoje tenho a incumbência de estar à frente do terreiro. Terreiro esse que no decorrer da nossa conversa vocês vão compreender, né? Conhecer. Como que eu cheguei até aqui. E Paulinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você está à frente desse trabalho espiritual, mas como que foi o seu início dentro da Umbanda? Você já fez parte de outras religiões ou você já iniciou dentro da Umbanda? Como é que foi a sua trajetória? Meu início dentro da Umbanda? Você já iniciou dentro da Umbanda ou você passou por outras religiões? Não, eu vou falar. Bebê quando nasce, né, o médico dá aquele tapinha, né, para ele chorar, para desafogar, não é? Eu não chorei. Conforme o médico me bateu, eu falei para ele, saravá. Né? Na verdade, eu sou nascido dentro da Umbanda. Eu nasci em Buritama, no terreiro da Cabocla Jaira, Eval Maria Conga, onde minha tia Nair, era a chefe do terreiro. E a minha mãe era filha de fé dela, frequentava o terreiro e tudo mais. Ocorre que, com 2 meses de idade, eu já estava desenganado pelos médicos, né? Eu tinha mais 1 mês de vida, alguma coisa assim. E aí a cabocla da minha tia, Cabocla Jaira, pediu para que minha mãe levasse eu lá no terreiro do Caboclo Jaguaré. Que Jaguaré iria cuidar de mim. Já logo no início da sua vida? Sim, com 2 meses de vida, já desenganado pelos médicos. E assim minha mãe fez. Pegou o ônibus, foi para Buritama e foi visitar o terreiro da tia Nina. Não te cortando, o Caboclo Jaguaré era da sua tia? Da minha mãe. Entendi. Calma. Da minha tia, Cabocla Jaira, essa a qual eu estou me referindo. Certo. Tá? O terreiro de Buritama, a Cabocla Jaira disse, leva ele lá no terreiro de Jaguaré, Jaguaré vai cuidar dele. Entendi. Entendeu? E assim minha mãe fez, levou até lá. E a dona Nina, na época, falou, não, vamos cuidar dele. O senhor Jaguaré passou algumas coisas e assim foram fazendo. Com alguns dias, com algumas semanas, o quase morto começou a reagir. E aí minha mãe biológica, eu vou falar assim para ficar mais fácil vocês entenderem. A minha mãe biológica disse para minha mãe que precisava sair, fazer uma viagem. E minha mãe disse, olha, você vai, mas o menino fica aqui com a gente, até ele ser curado. Ele só sai daqui curado. Minha mãe biológica foi fazer a viagem dela, visitar os parentes que ela precisava, e eu fiquei lá sendo cuidado pela dona Nina, pelo seu Jaguaré e por aquela família iluminada. Isso você ficou quanto tempo lá, Paulinho? Então, passou-se cerca de um pouco mais de 1 mês, a minha mãe biológica retornou. E retornou assim, já esperando o pior, né? Meu filho faleceu. E para surpresa dela, quando chegou, eu estava lá já com o buraquinho de caveira já rechonchudo, né? Cheio de carne. Graças a Deus. E corado, né? Com cor. E aí a minha mãe biológica virou para tia Nina até então e disse, tia Nina, a senhora não quer ficar com essa criança para a senhora? Minha mãe disse, sim, é o que a gente mais quer, desde que seja de papel passado.
foram para Mirassol, que era o fórum, né, mais próximo, e foi feita a adoção. E assim eu fui doado à tenda de Umbanda Caboclo Jaguaré de papel passado. E esse foi meu início dentro Eu da achei Umbanda. interessante, porque desde sempre o Caboclo Jaguaré cuidou de você, desde o início da sua vida. Por mais que bem no começo da sua trajetória você de certa forma não fazia parte da Umbanda, só que ele mesmo é como se ele fosse atrás de você e falasse: meu filho, nós temos um trabalho juntos e eu vou cuidar de você. Então desde o início da sua vida ele fez isso. Então, o que é muito interessante nesse processo é que, como a Cabocla Jaira disse para minha mãe, né? Minha mãe biológica, leva ele lá no terreiro do Jaguaré, que o Jaguaré vai cuidar dele. Né? A Cabocla, chefe do terreiro, disse, leva ele lá, porque ele vai cuidar dessa criança. Depois eu até vou te perguntar mais à frente do vídeo o como que hoje o seu terreiro tem o nome de Caboclo Jaguaré, mas vamos devagar. E um detalhe, né? Ainda bem que a Cabocla Jaira estava certa, que eu acho que ele cuidou bem. Que quem tinha um mês de vida, já se passaram 55 anos. Graças a Deus. Salve a nossa amada e querida Umbanda. Mas, ô Paulinho, por você, hoje faz quantos anos que você está na Umbanda? 55. Deixa eu te fazer uma pergunta. O como que você vê Umbanda de 40 anos atrás, o como que você vê Umbanda de 15 anos atrás e como que você vê Umbanda de hoje? Existe alguma diferença? Muitas. Quais seriam, Paulinho? Eu te pergunto isso porque diversas e diversas pessoas estão acostumadas hoje com Umbanda que eles conheceram. Mas e nos primórdios? O como que funcionava? Na época da tua mãe, na época que você iniciou dentro da Umbanda, quais eram as maiores diferenças que você vê nos dias atuais? Os umbandistas. Explique-se melhor, Paulinho. Essa é a principal diferença. Os umbandistas, os formatos das giras, não é? O que ocorre? O pessoal antigo, eu não consegui definir isso até hoje. Se eles tinham mais fé que nós, ou se a fé deles eram diferentes da nossa. Entendi. Porque era muita magia e muita força, né, dentro da religião. E tudo assim, tudo dentro de uma simplicidade muito grande. Eu vou dizer, por exemplo, os trabalhos, né, de terça e sexta no terreiro. As giras não eram específicas, vou começar por aí. Tá? Vai ter trabalho. Não vai ter gira de baiano, não vai ter gira de marinheiro, não vai ser gira de boiadeiro. Vai ter trabalho no terreiro. E normalmente quem vinha eram os caboclos. Sempre eram os caboclos. Sempre os caboclos, tá? Na grande maioria. Em algumas ocasiões, saudava-se os caboclos, saudava-se o ponto e cantava para os pretos velhos, porque os pretos velhos iam vir. No caso, a mãe Camila, né? E numa gira de preto velho, sempre do meio para frente ali, vinham as crianças. E óbvio, na primeira segunda-feira do mês, a gira de esquerda, a gira de Exu, que é o que dava abertura aos trabalhos do mês. Né? Esse é um detalhe. Outra coisa, eu vejo às vezes as pessoas barrarem quem vai entrar no terreiro calçado. A Umbanda até ontem trabalhou calçado. Os umbandistas trabalhavam calçados, não trabalhavam descalços. Hoje, praticamente todos os terreiros trabalham descalço. Algumas vertentes ainda preservam essa característica de trabalhar calçado. Calçado adequadamente, diga-se de passagem. Sim. Uma meia branca, um calçado bem confortável, né? Na época falava muito naquelas alpargatas, né? Aquelas brancas, tal, que eram sapatos bem confortáveis. Então trabalhava-se desta forma.
Os toques de atabaque eram mais simples, entendeu? Tudo era muito diferente. E os umbandistas em si, o que acontecia? Por exemplo, era muito comum acabar os trabalhos e minha mãe ter que ir no cemitério. Eu ter que ir numa mata, ter que descarregar alguma coisa, ter que fazer alguma coisa e tudo mais. Hoje você conversa às vezes com um bandista, é um bandista que vai uma vez por ano na cachoeira. Existem umbandistas que não sabem o que é entrar dentro de um cemitério, né, Paulinho? Eu acredito também que, baseado no que você falou, que essa ancestralidade, essa força que as pessoas tinham e carregavam, era justamente porque todos esses pontos de força sempre estavam recarregando as suas energias, tanto como encruzilhada, porque na época da tua mãe as encruzilhadas eram limpas, não tinha essa sujeira, não tinha essa bagunça. Hoje a coisa mais difícil é você encontrar uma encruzilhada. Hoje o cemitério em si ali era um lugar de oração. Agora hoje você vê as pessoas querendo utilizar esse espaço sagrado para bebida, para droga e diversas coisas. Então eu, na minha humilde visão, era uma energia um pouco mais limpa e mais pura. Bom, aí você tocou num aspecto bem interessante, né? Para que os meus irmãos umbandistas de hoje não fiquem chateados comigo, naquela época eles viviam em outra esfera. O plano terrestre era mais leve, tudo era mais simples. As pessoas viviam debaixo de um domínio do bem, era o bem que predominava na Terra. Hoje, nós vivemos uma época muito difícil. E vou dizer uma coisa para vocês. Sintam-se muito importante por vocês estarem vestindo branco hoje. Porque nós estamos vivendo numa época decisiva, de muita mudança. E se nós estamos fazendo parte desse exército de Deus, é porque nós fomos escolhidos para esta época. Eu acho interessante você falar da Umbanda de 40 anos atrás, que a sua mãe acabava os trabalhos, ia para cemitérios e diversas outras coisas, mas de 40 anos e a de 20 anos, o que se mudou? Porque até na época da sua mãe, há 40 anos atrás, era bem diferente. Só que com todos os livros, com todas as informações, com todo esse conteúdo que a Umbanda trouxe, você acha que mudou-se mais alguma coisa? Então, o que ocorre? Na Umbanda lá atrás, 50 anos, até mais, quando a mamãe começou, se você ouvir a história da minha mãe, como ela começou na Umbanda, é impressionante, tá? E o que acontece? Não tínhamos o Pai Google. Entendi. Tá? Pai Google de Aruanda que eu falo. O que acontecia? Lá naquela época ela chegava dentro do terreiro, ou no seu quartinho, né, como ela começou no fundo de casa, olhava para cima, fechava os olhos, e agora, o que eu faço? O que é Umbanda? Porque minha mãe veio do espiritismo para Umbanda. Tá? Entendi. E aí ela aprendeu a Umbanda com as entidades. Essa é uma grande diferença. A de 20 anos para cá, a gente já pega aí a era da informática, né, da internet e tudo mais. Já se iniciando. Sim. Eu vi no início uma praticidade muito grande, algo muito louvável, né, para a gente, porque a globalização ela tende a trazer uma série de facilidades, de praticidades, não é? Mas eu vejo que, infelizmente, no que tange a Umbanda, ao buscar a religião, a nossa religião se perdeu com essa questão da informática e tudo mais. Eu acho interessante você falar uma coisa, Paulinho, que eu gosto até de colocar aqui para as pessoas, que quando você para raciocinar a Umbanda de 40 anos atrás, as pessoas corriam atrás, as pessoas manipulavam as energias com todo aquele axé, com toda aquela força. Hoje,
Hoje você não tem aquela pegada de repente precisar, vamos lá numa encruzilhada, vamos fazer qualquer coisa. Não, firma no terreiro, firma na sua casa, tudo fica mais fácil. Essa simplicidade e essa facilidade que hoje tem, que as pessoas acreditam, é diferente das pessoas antigamente. A minha avó, para ir no terreiro, ela andava a média de 15 quilômetros de a pé. Era exatamente o que eu estava aqui matutando para te falar. Tá? O que acontece? Eu vivi uma época em que eu vi as pessoas, eu peço licença, né, para citar alguns nomes, mas, por exemplo, eu vi Martins, que hoje é chefe de terreiro de Umbanda, andar 4 quilômetros a pé para ir no terreiro, por muitos anos. Eu vi, por exemplo, Dona Maria Preta andar quase seus 15 quilômetros também para ir no terreiro de charrete, tá? De charrete, de bicicleta. As pessoas andavam 100 quilômetros de carro para vir no terreiro. Então você via, as pessoas tinham aquela cumplicidade com a Umbanda. E um detalhe, para que entendam melhor o que eu falo, o que era lá no passado e o que é hoje. Você pega, por exemplo, Dona Maria Preta chega no terreiro, tá assistindo os trabalhos, começa a cantar para os caboclos começam a chegar, tudo mais. Daí a pouco, ela solta o brado dela lá na assistência. Seu Araçá pegou ela tudo mais e trabalhou 40 anos no terreiro. Quantos médiums eu vi pôr o pé no terreiro a primeira vez e já incorporaram? Outros, né, desenvolviam e tudo mais. Hoje, para a gente se desenvolver, dá um trabalho danado. É muito complicado. E veja bem o porquê. Porque eles viviam debaixo de uma energia que hoje já não existe mais. Naquela época, eu criança, nós brincávamos na rua, até 10 horas da noite. Tá? Sem problema algum. Sem problema algum, né? Hoje, para a gente deixar nossos filhos sair de casa, é um Deus nos acuda. E eu acredito que até o desenvolvimento mediúnico seria um pouco mais fácil, entre aspas, pela fé, a disciplina e a conexão e a confiança das pessoas. Porque a minha avó mesmo falava que se o sacerdote falasse, meu filho, vai tomar um chá de losna, porque esse chá de losna vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Não tinha discussão, chegava em casa, caçava e bebia, ponto. Hoje, se você chega num terreiro, eu gostaria até que você colocasse a sua opinião, falasse, meu filho, vai lá e toma um chá de boldo. O cara vai no Google, no YouTube, vai em tudo quanto é lugar para ver se o chá de boldo funciona para aquela doença, e se ele não achar nada referente àquilo, ele ainda chega e fala que o guia está errado. Só que ele não tomou para ver se funciona. Hoje é muito comum. Passa um tempinho, você fez aquele banho que foi te passado? Tá. Não, tranquilo, não esquenta a cabeça não. Fica sossegado. Eu parto do seguinte princípio: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Umbanda não é uma moeda de troca, como religião nenhuma aqui é merecimento, né? E a Umbanda, ela é uma religião ritualística. E a gente tem que cumprir com tudo aquilo que é passado para a gente. Desde o Preto Velho, o Ibiji e o Exu. Agora, quando é Exu, eles fazem. Eles não demoram. Quando é Exu, faz? Quando é Exu, ele faz rapidinho. Não estou falando isso dos meus aqui, não. Porque, graças a Deus, eu tenho irmãos de fé aqui que levam muito a sério. Mas eu falo na Umbanda em geral, hoje em dia, como que funciona. Foi até bom você falar sobre Exu, que eu te faço uma pergunta muito simples e muito complexa. Você acredita que, aos seus 40 anos atrás, a manifestação de Exu era diferente dos dias atuais? E Exu era-se mais respeitado ou não do que hoje? Como que você vê? Porque hoje Exu é meio que demonizado. Exu, desculpe o perdão da palavra, é o capeta e a pombogira é a prostituta. Eu sei que Exu é o guardião. E a pombogira nada mais é do que uma guardiã feminina. Ponto. Agora, existem diversas pessoas que não acreditam nisso.
Mas qual que é a sua visão? Você acredita que antes eles eram mais respeitados, eram mais temidos? Como que você vê? Fiz você pensar agora, hein, Paulinho? Não, é que tá passando um filme na cabeça, né? Eu vi Exu chegar no terreiro e eu vi Exu chegar no terreiro deitado. Eu vi Exu sentar no terreiro. Eu vi Exu ajoelhar no terreiro. E eu vi Exu se levantar no terreiro. Isso eu estou me referindo a exatamente o que diz o que é Exu. O que é Exu? Exu é caminho, é proteção. Exu é evolução. Então, nesses 55 anos, eu tive medo de Exu quando criança. Porque Exu vinha com uma energia muito densa, né? Diferente de hoje. Então, Exu tinha por hábito de, às vezes, falar palavrão, gostava muito, gosta, né, até hoje, do marafo, da pinga, mas eu vi Exu ao longo do tempo evoluir, porque é o que eles estão fazendo aqui. Eles não vêm aqui para fazer graça, eles vêm aqui para trabalhar a evolução deles. Como nós também que estamos dentro do terreiro, também estamos aqui para trabalhar a nossa evolução. A gente tem por hábito, né, achar que nós estamos aqui só para ajudar os outros. Não, nós estamos ajudando a si próprio porque nós estamos desenvolvendo o nosso crescimento. Então, Exu vinha numa determinada energia, né, densa e tudo mais, e ao longo do tempo, Exu evoluiu dentro da religião. É simples, por exemplo, dentro desse terreiro, naquela época, o congá era fechado. Quando era gira de esquerda? Quando era gira de esquerda, o congá era fechado, nem firmado e tal, e só se firmava a esquerda, e eles trabalhavam ali, a meia luz, né, nos seus cantos e tudo mais. Que é o que muita pessoa fala que seria, entre aspas, uma gíria de quimbanda. Muitas pessoas têm essa visão pelo simples fato de não firmar o congá. Eu vou chegar lá nesse detalhe. Então, Exu trabalhava ali, desta forma, né? Vinha, riscava seu ponto, se ajeitava ali e começava a trabalhar. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Naquela época eles não levantavam, com congá fechado e tudo mais. Ao longo do tempo, foi-se abriu uma fresta, uma né? pequena brecha, cortina, tal, e com uma vela firmada no congá. Para todos. Para todos. Não te cortando, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é Exu vinha e firmava seu ponto. Antigamente, firmar ponto, ou riscar o ponto, era-se obrigatório nos terreiros de Umbanda? Alguns sim, outros não. Quando eu digo outros não, eu me refiro assim, a entidade não precisava vir e todo santo dia firmar o ponto dela. Tá? Mas ela, para começar a trabalhar na época, ela tinha que firmar o ponto. Eu acho até interessante você falando de Exu e falando sobre firmar ponto, porque a partir do momento que a pessoa está conectada verdadeiramente com a sua entidade e chega ao ápice de riscar o ponto, é porque ali está a entidade. E não tinha lugar para você olhar ponto na internet. Não existia nem internet há 40 anos atrás. Então ali existia sim uma força gigantesca. E para você entender, né, para a gente concluir essa questão de Exu, esse terreiro aqui, inicialmente, ele começou em Neves Paulista, 33 quilômetros daqui. Tá? Algumas imagens aqui são do terreiro lá da minha mãe, que desencarnou há pouco mais de 8 anos. A base do congá é da cabocla Jaira, da minha tia de Buritama. Você trouxe a base para cá? Então nós temos aqui, na verdade, uma junção de 2 terreiros. Tá? Quando a minha tia Nair desencarnou, um dos filhos dela guardou o congá, todos eles viraram evangélicos, ele guardou o congá sabendo que 10 anos depois
o Congá seria entregue a quem iria cuidar dele. E era esse mesmo Congá? 10 anos, esse mesmo Congá, essa base aqui, ó. Tá? Pesa uns 500 quilos. E estava lá em Buritama, guardado num quartinho e tudo mais. Junto com uma das pedras do terreiro e a base dos atabaques ali. E 10 anos depois, do nada, eu estou em Buritama e eu fui. Minha irmã chamou para ir em Buritama. Eu falei, só se você me levar na casa da tia Nair. Minha tia já fazia 10 anos que eu não tinha desencarnado. 10 antes eu também não havia. Então fazia 20 anos que eu não tinha mais contato com a minha tia. No caminho eu fui pensando, mas o que eu vou fazer na minha tia? E fui lá, né? É uma longa história, mas na verdade eu estava indo lá para buscar. Sem saber, você estava indo já para começar. Para iniciar essa busca do Congá, que eu iria precisar. Tanto é que eu cheguei em casa, eu tirei foto quando meu primo me mostrou o Congá. Eu tirei foto e eu postei em 2016 no Face a foto do Congá no chão, né? Em cima de 2 fieiras de bloco, do empoeirado ali. Tirei e escrevi alguma coisa sobre a profecias e a intuições. Independente disso, há de se trabalhar muito, pois nada cai do céu. Mal sabia eu o que eu estava escrevendo na época, né? Mas então, voltando a Exu, o terreiro da minha mãe, do pai Jaguaré, continua lá em Neves. Minha mãe desencarnou, está lá o terreiro, está lá a casa, propriedade que para mim pertence a eles. E eu trouxe o terreiro para cá. Na época foi assim, o senhor Jaguaré disse, você quer trabalhar? Eu disse sim. Não se assustem não, é os gatos, viu? Terreiro de Umbanda tem bastante. Eu disse sim, eu quero. Ele falou, então você se prepara porque eu vou te encaminhar para um lugar para você trabalhar. Mas esse lugar para mim trabalhar, meu irmão, eu achei que fosse assim, bom, ele vai me encaminhar para um terreiro que esteja de acordo com a filosofia dele, com a forma dele trabalhar. Entendi. E tudo mais, né? E na verdade, quando eu vi, eu estava aqui. Eu aluguei isso daqui, nós alugamos isso daqui sem ver, sem saber que havia isso daqui. Tá? Sem saber? Sem saber, nós não sabíamos. Tá? E tá bom, é para ser um terreiro. Ótimo, então tá bom. Aí eu corri na internet. Fundamentos, terreiro, tal. Deu aquele... Aí eu vim aqui, o que você está fazendo? Eu falei, não é para ser um terreiro? Eu vou. Pô, você não vai fazer nada, você não vai buscar nada desta forma. Quem vai ser o chefe? Eu falei, o senhor. Ou então, você aguarde as minhas determinações. Traduzindo, não procure absolutamente nada. Você vai fazer da minha forma, nos lugares certos e no tempo certo. Sem pressa. Você veio para cá para aprender o que é Umbanda. Assim como ela aprendeu lá atrás, você vai aprender aqui. Então você vai começar do zero e vai começar aprendendo com a gente. E assim eu fiz. Deixa eu te fazer outra pergunta, Paulinho. Deixa eu só concluir para mim não me perder, para mim tá. A estrutura do terreiro aqui, o Congá, é diferente de lá, porque lá tinha essa cortina, era fechada e tudo mais. E aí veio para fazer a primeira gira de esquerda. Eu falei, e agora? Porque era o que separava. O que eu vou fazer? Ele falou, você vai fazer a gira. E deixa eles falarem o que eles têm para falar. Beleza. E nós fizemos a gira e tudo mais. O Exu veio, chamou minha esposa e disse a ela, diz para ele, não tem que se preocupar com isso. Lá atrás, nós estávamos engatinhando. Hoje nós estamos andando. Hoje nós estamos de pé. Então, Exu dentro desta casa é evolução. Exu não tem problema nenhum com a luz do Congá. Ele não só faça, como ele firme o Congá, como ele faz em todas as giras. A partir da próxima gira de esquerda, eu quero o Congá firmado. Você acredita, Paulinho, que mediante a evolução do médium, o Exu também evolui junto ao médium? Vou te dar um exemplo. Se o médium é chucro, se o médium não tem base alguma, se o médium não tem aquela vontade
de evoluir, sempre está xingando, está atrapalhando a vida de outras pessoas e assim por diante. Você acredita que quando o Exu se manifesta, ele vem igual o médium traz o jeito dele, ou o Exu é o Exu, o médium é médium, simplesmente eles se conectam e o Exu faz o trabalho que precisa, sem interferência da personalidade do médium? Qual que é a sua visão sobre isso? Isso aqui era uma entrevista amigável ou é um pinga-fogo? Por que eu te faço esse tipo de pergunta? Porque você, Paulinho, já tem muito tempo de religião e a base que você tem, a visão que você tem de Umbanda é muito diferente de muitas outras pessoas. Cada sacerdote hoje tem o seu jeito de se agir, sentir, compreender as coisas. Só que eu fico muito satisfeito de estar entrevistando de você, porque 55 anos de Umbanda não são 50 dias. Então a sua forma de compreender isso é completamente diferente, e muitas das vezes, do que os livros passam. Para mim responder isso, eu preciso fazer uma pequena explanagem. Fique à vontade. Lá atrás, no passado, terreiro lá cheio de caboclo, né? Um monte de gente, os consulentes ali, e eu no atabaque, porque é um detalhe importante. Eu vivi 48 anos atrás do atabaque. Tá? Ah, você era curimbeiro. Curimbeiro. Eu nunca incorporei até os 48 anos. Depois isso aqui eu quero saber da história. Até os 48 anos de idade eu não sabia o que era uma irradiação mediúnica. Era só atrás do atabaque, e atrás do atabaque é a intuição. A gente trabalha de uma outra forma. Então, eu era muito arteiro, sapeca, né? E eu tô lá no atabaque e tal, eu tô vendo. De vez em quando eu cismava da mão. Será que tá incorporado? E eu guardava as bitucas de charuto do seu Jaguaré. E o que eu fazia? Quando eu cismava da mão, eu ia lá, acendia o charuto e passava sem querer e dava aquela esbarrada assim no médium, né, tal, para ver o comportamento, né? E olha que lição que eu tive com meus 15 anos de idade. Eu tô lá cismado com um médium, fui lá no cantinho, peguei o charuto, o toquinho do charuto. Do seu Jaguaré. Tô lá na vela, né, escondidinho, no congá, acendendo o charuto e tal, isso aqui. De repente eu percebi aquela coisa grande e forte chegando atrás de mim. Eu olhei, até meio alto assim, eu olhei, era minha mãe, que é mais baixa que eu, mas incorporada com o seu Parece Jaguaré. que fica gigantesca. Não, parece. Aí